Meus irmãos, quem nunca, né? Cleuber, Samuel, nunca passou por um momento de crise de fé, né? Tantas coisas que podem colocar nossa fé em crise, assim, cheque. Às vezes um desemprego, a perda de alguém, um divórcio. Como lidar com isso, né? Porque faz parte, ninguém amadurece na fé sem passar pela noite escura, como dizia São João da Cruz. Claro que o conceito de noite escura na teologia joanina, né, de João da Cruz, é um pouco mais amplo, e eu não vou entrar nisso, né, que é uma matéria espiritual muito elevada para o momento. Mas noite escura é sinônimo também das crises, das purificações que a gente passa. Tem muito a ver também com as frustrações, né, porque a gente tem muita expectativa na vida, né? Às vezes a pessoa pensa, olha, tantos anos eu quero estar casado, com tantos filhos, ou com tais conquistas, e às vezes não acontece, né? Você casou, a esposa não é o que você esperava, o esposo não é o que você esperava, a vida de casado não é o que a gente espera, né? Porque a esposa não tem obrigação de ser tudo também que você quer, ou vice-versa. Aí você queria ter filhos e não tem, ou os filhos nasceram do jeito que você não gostaria que eles fossem, temperamento diferente, aparência diferente, ou alguma coisa que você planejou e almejou muito na sua vida não aconteceu, né? Essas frustrações, ou seja, a inadequação da realidade com as nossas expectativas, a inadequação da realidade com aquilo que a gente almejou na vida, pode colocar a nossa fé em crise. Mas e aí, Deus te abandonou porque o que você queria não aconteceu? Deus te abandonou porque você perdeu essa pessoa? Deus te abandonou porque você não realizou um sonho, porque aquela pessoa te abandonou? Não. Hoje nós vamos pensar sobre isso. Vamos refletir de maneira profunda. O programa de hoje, ó, como a gente costuma brincar, não é para iniciantes. Hebreus 11, capítulo 6. Vou usar bastante a palavra de Deus e o catecismo. Hebreus 11, 6. É uma declaração muito objetiva e exata. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, sem a fé é impossível se salvar, né? Porque quem vive com Deus, quem quer agradar a Deus, tem que acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se a fé é algo tão importante, se a fé é necessária para a sua salvação, tenha certeza que a sua fé vai ser muito atacada. Quando o inimigo quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é atacar a fé dessa pessoa. A fé é a certeza também ali em Hebreus 11, 6, ou 11, 2, né? É a certeza do que a gente não vê. É a certeza do cuidado amoroso de Deus para conosco, né? Essa é a fé. E o inimigo ataca justamente essa disposição interior de crer. Mas veja bem, antes até de aprofundar nisso, eu quero ler o catecismo por 2 vezes. Primeiro, o número 153 do catecismo, que vai falar um pouquinho mais sobre a fé. Número 153 do catecismo da Igreja Católica. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do seu Pai do Pai que está nos céus, né? Mateus ali 16, 17. A fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade do consentimento e também a docilidade na crença da verdade. Veja bem, que coisa linda isso aqui. O catecismo é muito rico, gente, nós deveríamos conhecê-lo mais. A fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele, no nosso batismo. A fé é uma graça de Deus, é a ajuda interior do Espírito Santo que move o coração, que abre os olhos, que confere ao coração, à mente e ao coração a docilidade do consentimento, da aceitação da verdade revelada por Deus, né? Só que também, já no versículo 150, no número 154, ainda do catecismo, o número posterior, né, ao que nós lemos, está escrito assim: a fé é uma graça de Deus, mas também no 154, a fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo.
É verdade. Mas não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do ser humano confiar em Deus e a aderir às verdades por Ele reveladas. O que isso aqui quer dizer? A fé é um dom de Deus, é uma graça. Sem o Espírito Santo, sem a ajuda interior do Espírito Santo, é impossível de se realizar. Ponto. Entendemos. Mas o 154 diz, a fé também é um ato humano. Ela não contraria a liberdade, ela não contraria a razão. É uma correspondência humana. Porque a fé é uma via de mão dupla. Deus infunde, o Espírito assiste, nos assiste para crermos, mas é preciso que nós também nos esforcemos, correspondamos à fé. Que nós também lutemos para colocar em prática aquilo que é haver revelação de Deus. Porque veja bem, Deus se revela. O que é fé? Fé é resposta. E qual é a resposta da fé? A obediência. Sem obediência à palavra de Deus não existe fé. A resposta da fé, o catecismo vai dizer isso, eu não vou ler tudo para não ficar muita coisa, né? Mas aqui ainda fala que, como Maria, a resposta da fé é dizer, o eis-me aqui, faça-se a tua vontade, é a obediência. Então, a fé tem todos esses atributos. Mas também, no número 163 ainda do catecismo, eu quero ler esse número que é muito bonito também, que vai complementar isso que o padre está dizendo. Desculpa, 165. Diz o seguinte: a Virgem Maria, que no caminho da fé, chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do túmulo. Veja bem, a fé é um ato, uma revelação divina, inspiração de Deus, mas também ela passa pela noite. Olha só, Nossa Senhora. Você acha que foi fácil para Nossa Senhora ver o seu filho sendo morto, seu filho santo? E Nossa Senhora não entendia tudo, gente. Ela é uma criatura de Deus, claro, pura, puríssima, mas ela não é Deus, né? Então, para ela foi muito difícil entender o que está acontecendo, por que o meu filho está se deixando matar, né? Muitas outras testemunhas da fé. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos o que nos atrapalha e corramos para crescer na fé, né? Depois o número 166 fala que a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do ser humano, a iniciativa do Deus que se revela. E também vai falando, né, que ela não é um ato isolado, ela acontece a resposta da fé na igreja, na comunidade. Mas enfim, falando ainda da dificuldade, da crise de fé. Quando a gente recebeu, a gente tenta, mas a gente não consegue. O catecismo ainda diz, ó, lá no comecinho do 165, que eu acabei não lendo, a fé pode ser posta à prova, vou ler aqui do celular mesmo. O mundo em que vivemos, muitas vezes parece estar longe do que a fé nos assegura. As experiências do mal, do sofrimento, as injustiças, a morte, parecem contradizer a boa nova do Evangelho. Podem abalar a fé e se tornar uma tentação para a fé. Os divórcios, né, as doenças, os sofrimentos, os desempregos, né, podem ser tentações para a gente entrar numa crise de fé. E como reagir quando você entra numa crise de fé? Como eu disse, quando há uma inadequação entre as suas expectativas e a realidade. Deus não fez o que você queria. Seu casamento não é o que você queria. Você não é o que você queria. Você não tem as conquistas que você gostaria de ter. Como crescer na fé e reacender a fé? Eu quero trazer alguns passos. Primeiro passo, reconheça o problema. Qualquer problema para você lidar melhor com ele, para você vencê-lo, você tem que reconhecer. Reconhecer, eu estou passando por uma crise de fé, reconhecer a minha fé se esfriou. Às vezes a fé vai esfriando, sabe? Você vai perdendo a vontade de rezar, você vai perdendo a vontade de fazer as coisas na igreja, de conviver com pessoas da igreja, de estar em retiro, de ouvir sobre Deus. Outras preocupações vão tomando conta do seu coração, a preocupação com a vida financeira, são os bailes, são as festas, é o prazer desregrado, é o sexo, é o adultério. E a tua fé vai se esfriando, né? Quando você está numa situação de pecado, aí que você deveria rezar mais. Aí que você deveria buscar mais a Deus. Mas a pessoa cai em pecado mesmo, então eu vou deixar de rezar. Estou no adultério mesmo, então eu vou deixar de ir à igreja. Não, aí que você tem que ir mais para buscar forças para vencer isso, que te prostra muitas vezes. Então, reconhecer o problema, minha fé esfriou. E não se culpa, né? Reconheça a situação, reconheça para você poder agir. Segunda coisa para você combater uma crise de fé. Porque a crise de fé, geralmente ela vem associada a um espírito de tibieza, né? O que é tibieza, né?
Tíbio vem do latim, tibieza do latim tépidus, né, que quer dizer morno. A tibieza é aquela mornidão na fé, aquela mornidão na vida de oração. Aquela mornidão espiritual, sabe? As coisas de Deus você vai fazendo de qualquer jeito. Na verdade, as pessoas já têm uma tendência, né, a fazer as coisas de Deus para qualquer jeito. De qualquer jeito. Às vezes a gente vai num evento, numa missão, em lugares nos quais estão tendo shows, eventos do mundo, assim, que não são religiosos. No dia do evento religioso, as pessoas falam, é da igreja mesmo, vou fazer de qualquer jeito, né? É engraçado isso, né? Eu vi isso acontecendo há poucos dias. Enfim. E é preciso combater a mornidão com as coisas de Deus, a mornidão espiritual que é a tibieza. E você sabe que Santo Tomás de Aquino, ali usando o texto de São Gregório Magno, ele explicou que a tibieza, ela tem 6 filhas, esse espírito de mornidão, ela gera 6 coisas. Primeira coisa, diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, a tibieza gera uma falta de esperança, um desânimo com as coisas de Deus, né? Uma espécie de incapacidade, de indisposição para ter vida interior, para rezar. Às vezes o tíbio até tenta, mas se vê sem forças, né? Outra filha da tibieza, segundo Santo Tomás, uma imaginação descontrolada que está sempre buscando a compensação do prazer momentâneo, do pecado, da pornografia, dos vídeos incessantes na internet. Uma imaginação que não enfrenta, só quer ficar, né, conjecturando sobre coisas e coisas e coisas. A imaginação precisa ser usada, né, a serviço de Deus e também regrada pelo Espírito Santo. Dizia Santa Teresa, a imaginação é a louca da casa. Terceira filha da tibieza, segundo Santo Tomás, o torpor, né, a preguiça mental, a preguiça para o sobrenatural. A pessoa tem uma preguiça para as coisas sobrenaturais, para as coisas de Deus. Para uma festa está pronta, para o churrasco está pronto, para a bebedeira está pronto, mas para a missa, nossa, é uma preguiça. É uma indisposição. Vai à missa olhando no relógio, não vê a hora do padre acabar, né? Quarta filha da tibieza, segundo Santo Tomás, a pusilanimidade. O que é isso? É o ânimo fraco, é a pessoa covarde, que comete pecados de omissão, que deixa passar as graças do Espírito Santo, que não combate o bom combate, né? Que não se arrisca pela fé. Quinta filha da tibieza, o rancor e o espírito crítico. Sobre todo, crítico contra aqueles que lutam para ser melhores, né? Que querem mudar, né? E aí esse tíbio com esse rancor, esse espírito crítico não muda e ainda combate quem está mudando, quem está lutando para melhorar, né? Sexta filha da tibieza é a maldade, que já é uma escolha consciente, dizia Santo Tomás, interna do mal. É um dos pecados mais graves que a pessoa pode cometer, né? Então, a tibieza, que é essa mornidão espiritual, ela gera essas 6 consequências, essas 6 filhas. Mas, padre, como combater tudo isso? Está dentro do mapa do que eu vou te passar aqui. Primeira coisa, fortaleça a sua vida de oração. E aconteça o que acontecer. Não se afaste de Deus por nada. Tem uma música muito linda que o Davidson gravou, que foi a pessoa que compôs, não é dele, usou lá um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia assim, né? Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, eu confiaria em ti. Talvez você pense assim, eu cometi um grande mal, eu estou no adultério, eu estou mentindo, eu estou no pecado, então eu me afasto. Não, você tem que rezar e buscar a Deus em qualquer situação. E claro, rezando e buscando a Deus, você vai encontrar força, obviamente, né? Para sair desse pecado. Porque às vezes, gente, quando a gente está num pecado, a gente vai ficando prostrado, né? A gente não tem energia, virtus, né, para vencer isso. Então, fortaleça a sua vida de oração. Reze com vontade ou sem vontade. Reze sentindo ou não sentindo. Reze desejando ou não desejando. Quando o inimigo quer destruir alguém, como eu disse, primeira coisa, ele ataca a fé, e segunda coisa, ele ataca a vida de oração. Jesus disse no Evangelho, sem mim nada podeis fazer, João 15. Como está a sua vida de oração? Quantos minutos você tirou hoje para estar com Deus, para falar com Ele? Não se afaste de Deus, aconteça o que acontecer, não se afaste da oração. Fortaleça a sua vida de oração, não se afaste de Deus. E converse com Deus como um amigo, sabe? Abrindo o seu coração, expondo as suas dúvidas, o motivo da sua crise. Senhor, eu estou decepcionado, estou triste porque o meu marido morreu, porque eu queria casar e não casei, porque eu queria ser promovido e não promovi, porque eu queria prosperar e não prosperei. Fala com Deus, ainda que seja infantil o seu questionamento, né? Abra o coração para com Ele.
Outra coisa, outro passo para vencer a tibieza, para vencer a crise. Peça ajuda. Peça ajuda a pessoas maduras na fé. Porque todo mundo que é maduro na fé já passou por uma crise, senão não é maduro. Porque a palavra crise, né, do grego crises, ela também pode ser traduzida como transformação, né? Ela também tem um vínculo com o metamorfo, né, de onde vem a palavra metamorfose, apesar das raízes serem diferentes das palavras, né? Metamorfo, que gerou a palavra metamorfose no português, tem um vínculo. Porque a crise é um pouco daquilo também que como é que chama? Que vira borboleta? Lagarta, justamente. É um pouco daquilo que a lagarta vive para virar a borboleta. Ela passa por uma crise, uma transformação. Então, quem é maduro na fé já passou por uma crise. Eu já passei por crise de fé. Eu já passei por crises existenciais. E graças a Deus que eu passei, porque hoje eu posso ajudar os que passam. Imagina um padre sem experiência. Eu acho que é triste demais quando você está numa posição de liderança e você não tem experiência para entender a pessoa, né? Claro, não é que você tem que ter feito tudo na vida. Ninguém vive 200 anos para fazer tudo, né? Mas eu louvo a Deus por experiências que eu vivi que me ajudam a entender pessoas hoje, sabe? Então busque a ajuda de pessoas experientes, que já passaram por crises, que já superaram. Talvez um padre, talvez alguém da igreja, alguém mais velho, sabe? Busque ajuda, isso é muito importante. Outro passo importante para você vencer a crise de fé e vencer a tibieza: aconteça o que acontecer, não se afaste da comunidade. Não se afaste da comunidade. É na igreja que a gente supera a vida de fé. Padre, mas a crise de fé, desculpa. Padre, mas a minha crise veio justamente na igreja. Aquele padre ruim, aquele coordenador que não me respeita, aquele adultério que eu vi acontecendo entre os coordenadores lá na igreja. A crise gerada, talvez, por membros da comunidade, só vai ser curada na comunidade. Porque Deus se manifesta à comunidade. Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos, apareceu de maneira individual para um, para outro, mas para dizer, quando ele apareceu a Maria Madalena, evangelho de hoje, se você está vendo ao vivo, ele apareceu para dizer, vai dizer aos apóstolos que eu ressuscitei. Não, fica aí agora, abre a sua franquia da sua igreja, né, no fundo da garagem da sua casa e fica rica. Não foi isso que Jesus falou. Vai dizer para a comunidade, vai para o meio da comunidade, não é? Vai estar com os apóstolos, que eram os bispos ali da época, né? Então a gente tem que permanecer na igreja. Não se afaste da igreja por causa de crise. Pelo contrário, permaneça. Padre, mas eu não estou entendendo, não faz sentido. Essa é a hora de permanecer, sabe? Outro passo. Paciência. Saiba que a sua crise vai passar. E se ela for vivida bem, se ela for bem vivida, ela vai gerar bons frutos de salvação, né? Então passe pela crise com leveza, dentro do possível, claro, tentando viver motivos de alegria, tentando celebrar as conquistas pequenas, sabe? E última coisa que eu quero dizer, né, que é importante, duas coisas, o tempo está acabando, mas eu vou dizer. Refugie-se no Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento durante a crise, durante a frieza da fé. Porque às vezes, eu não estou entendendo, não faz sentido para mim, padre. Claro, você falou certo, não faz sentido para você. Mas se o Espírito Santo ilumina a sua consciência, ele vai trazer o entendimento sobrenatural. Ele vai te fazer ver algo que você não está vendo, sabe? Então peça ao Espírito Santo, refugie-se no Espírito Santo, passe pela fé, clamando o Espírito, pela crise de fé, perdão, clamando o Espírito Santo, porque só ele pode aquecer o que está frio dentro de nós. E última coisa, busque, isso é importante, busque uma fé madura e racional. O que é uma fé madura e racional? Isso aqui pode ser duro para muitas pessoas, mas as pessoas, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas gostam de ser enganadas. A pessoa abre uma igreja e diz, olha, vem cá, os seus problemas vão acabar, você vai ficar rico, vai comprar uma Ferrari, ninguém vai morrer na sua família. Essa igreja lota. Gente, mas a fé tem que ser racional. Sabe de uma coisa? Saiba de uma coisa. A fé tem que ser racional. Isso, pode cortar aqui para mim, ótimo. Por exemplo, Deus não vai mudar as leis que Ele mesmo criou. Por exemplo, Deus não vai tirar a liberdade de uma pessoa. Ele não vai mudar as leis do espaço, do tempo, da natureza. Meu marido me deixou. Deus não vai obrigar o teu marido a voltar, filha. Com todo o carinho do coração, o Padre te diz, como pai espiritual. Deus não vai obrigar se ele não se abrir na liberdade dele, não fazer o caminho de volta e não viver o processo de conversão. Porque Deus deu o princípio do livre-arbítrio. Deus não vai contradizer as suas leis, você está entendendo? Eu quero que Deus me cure agora dessa doença, mas Ele vai te curar talvez no tratamento.
Ou talvez não seja a cura que você espera, mas seja uma cura na alma, uma purificação, te preparando para o céu. Não existe só essa vida. Tem uma doença que não tem cura, deixa Deus te purificar para você ir para o céu, sabe? Então tem uma fé racional para enfrentar os fatos, porque não é o fato da gente crer em Jesus que o mundo se torna num conto de fadas e a gente tem que se imbecilizar. Não. A vida é a vida. As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam velhas. Eu estou em crise porque minha mãe morreu. Quantos anos tinha sua mãe? 99. Ué, mãe, você queria que ela vivesse até quando? É a vida, as pessoas morrem, a gente fica doente, a gente envelhece, as coisas passam. Você que estava no auge, daqui 10 anos você não vai estar mais no auge. E é importante saber passar, né? A pessoa às vezes ela está no auge, cantando, pregando, trabalhando. Depois que passa, a pessoa entra numa crise. Não, é outro momento da sua vida, talvez é hora de você fazer outra coisa, né? Enfim, é isso. Que essas palavras te ajudem. Rezo para que o Espírito Santo, não que eu, mas que o Espírito Santo fale no teu coração a partir de tudo isso, tá bom?